Pronto. Gravando, então, a partir de agora, aula de análise de investimento de 19 de outubro de 2021. Presentes Jéssica e Wellington. Daqui a pouco o pessoal entra aí. Vocês tinham uma tarefa até ontem, né? Para mandar. Sim, professor. Eu não lembro se eu mandei as duas. Quer dizer, essa da sua matéria. Eu acho que sim, né? Eu acho que mandou. Mas eu acho que eu devo ter errado, de novo. Espera aí, eu vou abrir lá o meu arquivo, aí eu já te digo. Análise de investimento. Jéssica. A Velma acertou, você não acertou. Que triste. Mas eu coloquei agora pela manhã, eu coloquei lá no Siga. Ah, tá? não vi. A tarefa resolvida está lá no Siga. Eu vou apresentar e comentar com vocês. Eu acho que é o mais importante é vocês descobrirem aonde errar. Espera aí, compartilhar. Eita. Se ela está lá, por que não aparece? Aí, agora vocês devem estar vendo. Então, era aquela contextualização, né? Você tem um patrocinador para te bancar as despesas aí ao longo do semestre, enquanto que você está estudando aí economia na Unemate em Sinop. E a contextualização aí, o pai queria saber, peraí, quanto mais ou menos você gasta por mês aí, me dá um valor total que eu deposito já uma vez só numa conta e você com cartão saca todo mês lá a quantia que você precisar. Aí o filho ou a filha, né, fez as contas, olha, em janeiro eu acho que eu vou precisar de uns 1.000, fevereiro 600 e por aí vai. E o pai desejava depositar esse dinheiro porque o gerente do banco dele disse que tem um fundo que rende, quanto que era? 2,5% ao mês. Aí o pai queria saber quanto que eu deposito agora no início de janeiro. Então eu fiz, a resolução está lá, depois vocês baixem ela, tá? Dei uma olhada, eu fiz pela fórmula. A fórmula do cálculo do valor presente, porque notem, se tiver alguém querendo entrar aí, eu vou ter que... Eu não estou na tela lá do Meet agora, eu estou no arquivo aqui resolvido. Alguém está querendo entrar aí, parece. O Claudinei entrou. Claudinei, seja bem-vindo. Claudinho. Bom dia, Corpus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, o que eu ia falando mesmo? Sobre você estar fazendo exercício pela fórmula. Pela fórmula. Então, notem, ó, esse dinheiro que ele vai sacar no final de janeiro, esses R$ 1.000, eles já renderam durante todo o mês. O pai depositou no início de janeiro, esse dinheiro cresceu 2,5% nesse mês de janeiro. Só que no mês de janeiro, esses R$ 1.000 não vai mais crescer. Ele já sacou. Então, o total do depósito do pai, o filho ou a filha vai tirando todo mês um pouquinho. Então, não tinha outra fórmula de calcular, senão calcular o valor presente desses valores futuros. Notem que o último pagamento lá do mês de agosto, R$ 800, vai render ao longo do período todo. Né? Só que o mês de janeiro, esses R$ 1.000 que ele vai sacar em janeiro, não vai mais render. Então, tinha que fazer mês por mês, trazer esses R$ 1.000 no final de janeiro,
para o presente, para a data presente. Então, utilizando essa formulazinha aqui, ó, do cálculo do valor presente. Porque os R$1.000 que ele vai sacar no final do mês de janeiro, lá no futuro, é um valor futuro. O valor futuro o cálculo do valor presente é o valor futuro, no caso, os R$1.000, divididos por 1 mais a taxa, elevado ao número de períodos. Esses R$1.000 vai ficar lá aplicado, vai render por quanto tempo? Durante um mês só. Então, ele, nesse caso, elevado a 1. Então, eu fiz todos os cálculos aqui, ó, os R$1.000, 1,025. Por que 0,25? Porque a taxa é de 2,5, ó, e tem que lembrar que, pela fórmula, a taxa você sempre tem que dividir por 100. Então, 2,5% ao mês, dividido por 100, vai dar 0,25. Soma a unidade, 1 mais a taxa é elevada a 1. Depois, no segundo mês, os 600, depois os 1.200, depois os 700, que é no quarto mês, eu acho, 1.300, tudo aí calculado à mão. Aí, simplificando, calculando, ó, os valores presentes de cada mês, aqueles R$1.000 que ele vai sacar no final de janeiro, para esse se tornar R$1.000, o pai precisaria depositar no início de janeiro R$ 975,61, rendendo a 2,5 por mês, chega no final do mês, equivale a R$1.000. Então, somando todos os valores presentes de mês a mês, chega-se nesse valor aqui, 6.453 uns quebradinhos. Tá? E aqui eu fiz também na HP, ó. Pela HP é bem mais simples ainda. Ao mês de janeiro, o N é igual a 1, o I é sempre 2,5, o valor futuro é 1.000, manda buscar o valor presente, 975. E no final de todos os meses, soma todos os valores presentes e você chega nesse mesmo valor aqui, que o pai tem que depositar antecipadamente. Então, notem que o filho vai sacar nominalmente, eu acho que dá 7.200, uma coisa assim, somando todos esses valores aqui. Mas o pai não precisa depositar os 7.200, precisa depositar só 6.453, porque esses 6.000 no início eles vão continuar rendendo a 2,5% ao longo do período. Esse exercício foi proposital, e notem que a gente usou só a fórmula do cálculo do valor presente, porque tinha um objetivo. Nós vamos entrar agora nos métodos analíticos de VPL, já estamos lá. O VPL nada mais é do que o somatório de todos os valores, presentes dos fluxos futuros, né, estimados no projeto. Deixa eu ver se eu me explico melhor aqui. Esses valores aqui, ó, são valores futuros. O que você faz? Traz para o valor presente esses valores descontados a uma taxa. Qual é a taxa? Nesse caso aqui, 2,5, que é o que o banco paga para o pai lá. Mas em projetos de investimento, a gente desconta pela taxa TMA, taxa mínima de atratividade, que é aquela taxa que o empresário exige de retorno ao ano para botar a mão no bolso e empreender. Né? Então, o VPL nada mais é... Eu acho que eu vou colocar Vou compartilhar com vocês aqui. Vou demorar um pouquinho, mas eu vou procurar, vou achar. A fórmula do cálculo do VPL, eu tenho ela em algum lugar aqui. Está aqui. Eu vou abrir ela aqui e vou compartilhar com vocês, daí vamos explicar a fórmula. Vou parar essa apresentação, vou apresentar o outro aqui. Pronto, é só essa imagem aí. Notem, ó, VPL igual ao somatório
dos fluxos de caixas em T, ou seja, dos fluxos de caixa futuros, aqueles R$ 1.000 que ele vai sacar no final do mês de janeiro para pagar o aluguel, as despesas dele, enfim, é um fluxo de caixa de um valor futuro, que vai ser quando? Lá no final de janeiro. Então, você soma todos os fluxos de caixas descontados ao quê? Mais a taxa, a unidade mais a taxa. Se me perguntarem por que tem que acrescentar essa unidade, é porque qualquer coisa dividido por ela mesma é sempre 1, né? Então, a taxa tem que acrescentar sempre a unidade, o número 1 aí, a unidade. Então, 1 mais a taxa, lembrando que essa taxa é dividida por 100, né? Aqui está faltando o dividido por 100, é elevado ao número do período. O dinheiro que o pai depositou no início lá, a parte equivalente do saque de janeiro, aquela parte lá, só vai render durante 1 mês. A parte que ele vai sacar no final de fevereiro só vai render durante 2 meses. Então, resolvendo esse simples exercício, que só utiliza a fórmula do cálculo do valor presente, vocês já aprenderam a calcular o VPL. Então, sim, agora vocês já sabem calcular o VPL. A diferença é que nos cálculos dos VPLs, normalmente é um desembolso inicial, aqueles 6 mil que o pai depositou lá, no início de janeiro, é como se ele fizesse um investimento e o filho lá no futuro, nos meses seguintes, vai ter uma receita positiva. Lógico que ele vai ter um cartão, vai passar no caixa eletrônico e vai botar dinheiro no bolso. Então, são receitas positivas. É como se fosse um empreendimento. O que vocês fizeram nada mais é do que eu calcular o VPL desse fluxo de caixa que foi apresentado pelo filho. As minhas despesas lá do mês de agosto vai ser de tanto. É isso. Então, agora eu vou parar essa e vou lá para os slides para a gente avançar um pouco. Porque o tempo voa, né? Já estamos aí para as finais de outubro. Comentários? Não, prof, tudo certo. Tá, Jéssica. Eu vi que você mandou errado lá, eu acho. Mas não se preocupe, não. Vai lá e descobre aonde que você errou. Isso, para mim, é mais importante. Foi coisinha besta. Não, o erro mais comum, sabe o que é? O erro comum nesse tipo de exercício, você pega soma todos os fluxos futuros, ou os saques futuros do filho, e eu acho que você chega lá num valor de 7.200, uma coisa assim. Aí considera aqueles 7.200 como valor futuro, dá entrada lá na HP, valor futuro. Né? Entra lá no N igual a 8, né? Que são 8 meses, eu acho, e o I entra lá com 2,5, e daí clica lá no PV e a calculadora calcula o valor presente. Por que o valor dá errado? Porque você descontou tudo numa vez só. Aquela parcela do dinheiro do depósito inicial do pai de 6 mil e pouco, tem uma parte disso que só vai render durante 1 mês, só o mês de janeiro. Depois o filho vai lá e saca. E o que você fez não foi somar tudo, considerar tudo como valor futuro e trazer para o presente tudo numa pancada só, descontando como se todo o dinheiro que ele depositasse no início rendesse durante 8 meses e fosse descontado essa taxa. Aí leva o erro, você tem que fazer mês por mês. Mas a HP tem, sim, felizmente, a HP tem uma rotina lá para você calcular o VPL direto. Né? Você só tem que dar as entradas dos fluxos futuros e mandar calcular lá. Nós já vamos ver isso agora. Tá? Deixa eu só abrir essa apresentação para vocês aqui do slide. Tem que abrir lá no... O meu pacote Office está dando problema, ele está travando. Alguém sabe como é que resolve isso?
tanto o Excel, quanto o Word, quanto o PowerPoint. Eu abro ele, posso mexer nele durante 2 minutos, daí trava. Às vezes tem que renovar o pacote. Pois Eu não sei é. se você paga ou se você é pirateado. Não, é que quando eu comprei o computador, ele já veio, né? Ele Ah, veio, tá. Então ele veio às com a... vezes tem que renovar o pacote. Pois é. Agora descobri como é que faz isso. Levando para os carinha de TI. Ai, Eu te mando o contato lá no grupo de um carinha, se quiser. tá, porque, olha, desde a semana passada, Vixe. ele abre um arquivo do Excel, por exemplo. Eu consigo trabalhar 2, 3, esse das notas de vocês, ó, que eu abri para olhar a sua nota. Ele já travou, ó. Tem que ajeitar logo. Tem que ajeitar logo, professor, porque depois ele para de funcionar de vez. O meu ficou assim. Pois é. Só que eu queria esperar terminar esse módulo, né? Não sei se vai dar para esperar tanto tempo. Eu acho que como ele já está limitado o tempo, não sei se vai demorar, não sei se vai aguentar muito tempo, não. Eu vou ter que primeiro salvar, então, todo o material aí que eu fiz para vocês, das 3 disciplinas, salvar em algum disco rígido, antes de mandar aí para Isso. Às pessoalmente. vezes, se você pedir para o carinha, para esse número que eu te mandei, ele até salva, só que eu acho que ele vai cobrar um pouquinho mais caro. Eu tenho um disco rígido aí, eu Ah, acho que não, então tranquilo. vou salvar tudo primeiro, e depois aí eu vou ver se mando resolver essa coisa aí, que, nossa, não dá para fazer nada. Essa tarefa aí que eu mostrei para vocês agora é porque eu consegui transformar, vocês vão ver que está lá no Siga, está em PDF, não está em Word. Que se eu tivesse colocado em Word, vocês podiam mexer nela, né? Mas aqui é só para vocês olharem, porque eu tive que converter em PDF. O PDF não trava. Mas o PowerPoint, o Excel e o Word estão travando direto. Tem que resolver isso aí essa semana. O que eu ia mostrar para você? Ah, tem que abrir lá as telas, né? Só um pouquinho, gente. Estou atrapalhado aqui. Eita. Então, eu vou abrir em PDF os slides, que a sorte é que eu salvei em PDF também, porque no Word ele não vai... No PowerPoint ele trava. Pronto, agora vocês estão vendo aí, eu vou lá para o PDF, então. Isso aqui nós já vimos. Valor do dinheiro no tempo. Valuation. Espero que vocês tenham lido isso aí. Ou passado o olho, pelo menos. Aí nós vamos para os métodos, né? Aqui os métodos práticos, né, que eu já passei para vocês, tem 2 exemplos aí que o pessoal usa no dia a dia, e depois tem os analíticos VPL, tá? Aí essa tarefa era simplesmente para calcular o VPL. Embora vocês não soubessem, a resolução desse último exercício da tarefa 3 aí, vocês estavam calculando o VPL, trazendo todos os fluxos para o presente. Essa é a definição do VPL. As interpretações do VPL aqui, eu acho que eu já comentei com vocês, né? Aí tem um exemplo do táxi aqui, ó. Esse vai ser a próxima tarefa que eu vou passar para vocês, tá?
E tem um outro exemplo resolvido aqui. Então, esse aqui é para mostrar as entradas da HP. Eu acho que eu já comentei também com vocês. Vocês conseguem entender isso aqui, né? Nesse projeto aqui de uma franquia, o sujeito tem que desembolsar 320 mil, você clica lá na teclinha CHS, G, para buscar as funções em azul, CF0, que é o desembolso inicial. Depois, os fluxos positivos, 30 mil, 50 mil, 70 mil, por aí vai, é GCFJ, função GCFJ. Aí, esses 130 mil, vocês informam para HP que esses 130 mil aí, ele é repetido 4 vezes, clica em GNJ, 15 é a TMA, né? A taxa que o empreendedor exigia, e aí clica na teclinha F para buscar as funções em amarelo, Net Present Value, ou seja, valor presente líquido. Então, tem exercício resolvido aqui. Se vocês não entenderam direito ou não chegam nesse resultado, é bom que vocês replicam ele, repito, até pegar os passos, a sequência aqui. Tem um outro exercício resolvido aqui. Isso aqui eu coloquei em ações, porque vocês sabem que eu trabalho com essa disciplina de mercado de capitais. Mas isso aqui poderia muito bem ser, em vez de comprar 15 mil em ações, você comprou 15 mil em bezerros, né? E ficou engordando lá na fazenda e foi vendendo lotes aí em 3 etapas. A observação importante é que o cálculo do VPL também é útil para avaliar desempenhos passados, coisa que já passou, você quer ver se o cara teve um resultado positivo ou não. Às vezes, dependendo da conjuntura, dependendo das taxas, dependendo de outras variáveis econômicas, principalmente as macros, né? Inflação, câmbio, juros, pode ser que o sujeito pense que fez um bom negócio, mas ao longo como o valor tem dinheiro ao longo do tempo, você pode chegar a uma conclusão, opa, ele não atingiu essa taxa, não. Então, está aqui a resolução, tá? Desse exemplo aqui de ações, está a resolução aqui. Aqui ela está só no Excel, né? Então, tem o fluxo de caixa aqui, e ele vende em 3 etapas, ele vende alguns lotes de ações. Há preços diferentes. Na primeira vez ele vende a 70 centavos a ação, cada ação. Na segunda vez, 6 mil ações a 30 centavos. Na última vez, 9 mil ações a R$1. Então, está resolvido na HP ali, pela HP, e o VPL dele deu positivo aqui nesse caso. 1.165. VPL positivo. Nesse exemplo aí, o sujeito teve um resultado, aquela taxa que ele exigia de... Quanto que era? Na verdade, nem ele que exigia, né? Era uma taxa efetiva de 20% ao ano, né? Então, ele considera que no cálculo os 20% ao ano... Aí tinha que calcular, eu acho que a taxa mensal. A taxa equivalente mensal, ó, era de 20% ao ano, a taxa efetiva, então quanto que deu por mês? Aí vocês têm lá a fórmula do cálculo da taxa equivalente, tem esse macete aqui como calcular pela HP, 1,53% a taxa mensal, nesse período que são de 36 meses, ou 3 anos. E aí o VPL deu positivo. Aí tem aqui em vermelho, não sei se vocês viram aqui, ó, existe uma taxa que torna o VPL igual a 0. Notem que a essa taxa aqui, o VPL deu 1.165. Ou seja, aqui está 16 na HP, mas você tem que lembrar de tirar os 15 mil do desembolso. Então, sobra 1.165. A taxa de 1,53. Se eu aumentasse essa taxa aí,
esse VPL cairia ou não cairia? Cairia, né? Então, tem uma taxa que torna esse VPL igual a zero. E, às vezes, muitas vezes, é importante conhecer essa taxa. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Um empresário quer construir um armazém aqui, um silo, um produtor rural aqui. Vai 10 milhões de investimento. Ele não tem os 10 milhões na mão. Ele fala com o gerente do banco dele. O gerente diz, olha, eu te empresto esses 10 milhões aí, mas eu vou te cobrar essa taxa. E se ele mandar calcular a taxa que o banco disponibiliza, se ele mandar um aluno de economia calcular o VPL, eventualmente aquela taxa, o VPL vai dar negativo. Significa que o projeto não é viável, porque não vai atender a expectativa de retorno desse empresário. Aí ele liga de volta para o gerente e diz, olha, a essa taxa aí eu não consigo pegar, não. O meu VPL está negativo aqui. Aí o gerente, como os gerentes têm interesse de emprestar dinheiro para os deficitários, aliás, essa é a única função dos bancos, tomar dinheiro dos superavitários, as poupanças de todo mundo, e não botar lá num cofre dentro da agência. Emprestar para os deficitários. Então, eles estarão cumprindo essa importante função de intermediação financeira entre as partes, do lado real da economia, e indiretamente vão estar ajudando a promover o desenvolvimento econômico do país, porque através de um financiamento desses, um armazém é construído, e isso pode gerar retornos não só para o produtor, como para a economia da região, do estado, do país, enfim. Então, os gerentes têm intenção de emprestar dinheiro, sim, e o gerente eventualmente poderia perguntar, mas vem cá, qual é a taxa, então, que você aceitaria tomar esse empréstimo da gente aqui? Aí, como é que o empresário vai saber? Pede lá para o aluno de economia, como é que eu vou saber a taxa que torna o VPL igual a zero? Porque a gente já sabe que um VPL igual a zero, o projeto é viável, por quê? Porque atendeu a TMA, ou a taxa exigida pelo empreendedor. Aí o aluno de economia, o que vai fazer? Vai calcular a TIR, a taxa interna de retorno. Guardem aí, é a taxa que torna o VPL de um fluxo de caixa um VPL igual a zero. Aqui eu estou apresentando um fluxo de caixa aqui do exemplo do táxi, né? Que eu, inclusive, vou mandar como a próxima tarefa para vocês, mas os que estão participando hoje e os espertos que lerem os slides vão ver que parte dessa tarefa da próxima, da 4, acho que já está resolvida aqui. Tá? Fica a dica só. Então, nós temos que interpretar, nesse exemplo do táxi, desse fluxo de caixa aqui, vocês conseguem entender, né? O fluxo de caixa aqui, o desembolso inicial desse empreendimento é de 25 mil, e ele estima ter receitas líquidas futuras aqui, que estão na sequência aí durante 5 anos. É um exemplo aí que eu criei de um senhor que se aposentou, tinha um dinheirinho na poupança lá, rendendo 0,5% ao mês, rendendo muito pouco, e aí ele, como ele estava aposentado, ele tinha contato aí com alguns amigos taxistas que tinham um ponto de táxi na frente da casa dele, passava o dia lá jogando dominó com os taxistas enquanto eles não tinham corrido. E aí, conversa vai, conversa vem, ele começa a pescar informações. Quanto que vocês faturam aí, quanto gasta de combustível, de manutenção, de isso, de aquilo, e sobra quanto por ano, assim, líquido, mais ou menos. Então, com base nessas informações informais, né, o dinheirinho dele estava lá na poupança rendendo 6% ao ano, ele conversa com vocês, alunos de economia. Olha, e se eu fizesse empreendimento num táxi, aí eu vou ter uns custos, vou ter que comprar um carro, vou ter que
comprar aquela placa, aquela licença da prefeitura para rodar como taxista, vou ter esses gastos, vou ter gastos de manutenção, mas a estimativa de receitas anual ou mensal, como queiram, é de tanto. Então, aí os valores líquidos. Ó. Fluxo de caixa aqui é sempre fluxo de caixa líquido. Tá? Esses 12 mil aqui, ele já tirou todas as despesas. Tá? E aí, lá no final, depois de 5 anos, ele vai vender o carro dele, vender a placa comercial que ele comprou no início, vai ter mais uma receita lá, acrescentadas com esses valores dessas vendas, e ele quer saber se esse negócio é viável ou não é. Qual que é a taxa interna de retorno? Então, na HP, são as mesmas entradas do cálculo do VPE, as mesmas entradas, tá? Só que você não entra com taxa aqui. Por que você não entra com taxa no cálculo da TIR, taxa interna de retorno? Porque é exatamente uma taxa que você vai buscar lá na HP. E nesse caso aqui, ó, clica na função FIRR, Internal Rate Return, ou taxa interna de retorno, ela retornou uma taxa de 39,19%. Qual que é a interpretação dessa taxa? É como se o empreendimento dele nessa aventura de virar taxista depois de aposentado, rendesse para ele 39,19% ao ano, sendo que ele exigia, para tirar o dinheiro dele no banco e emplacar esse empreendimento, 15% ao ano. Ou seja, mais do que o dobro. O cálculo da taxa interna de retorno está mostrando que ele está faturando ou tendo retornos percentuais mais do que o dobro que ele exigia. Esse 39,19 não pode ser interpretado dessa forma, gente. Não pode ser interpretado como a taxa interna de retorno. Qual que é a utilidade, então, do cálculo da TIR? A única coisa, a principal função do cálculo da TIR é que esse fluxo de caixa dele aqui, não está aqui. Esse aqui, ó. Essa taxa de 39,19% é que vai tornar o VPL desse empreendimento igual a zero. Só essa informação da TIR. A utilidade da TIR. Mas aí vocês querem saber qual, então, que é a real taxa interna de retorno desse empreendimento em termos percentuais. Por que essa taxa aqui não pode ser considerada? Porque ela está considerando que todos os fluxos futuros vão ser descontados a essa taxa aqui. E que os 25 mil que ele desembolsou no início lá, também vai ser remunerado a essa taxa aqui. E a gente sabe que isso não é real, não existe uma aplicação lá num banco em que ele pega 25 mil, deposita aí numa renda fixa, num fundo, qualquer coisa, que vai dar um retorno de 39,19%. É irreal. Principalmente porque nós temos aí os spread bancário, né? A gente sabe que esses fluxos futuros aqui, ó, as receitas futuras dele do primeiro ano de 12 mil, por exemplo, se ele aplicar lá no banco, num fundo de renda fixa, ele não vai ganhar os 39,19. Agora, se ele fosse pegar emprestado esses 25 mil aqui no banco, aí sim, eventualmente, o banco vai cobrar dele mais do que esses 39,19. Então, tem a questão do spread bancário. Aí o que o pessoal fez? Aqui ainda tem... Eu já vou voltar aqui para essas interpretações, eu acho que é o que eu acabei de falar, né? O pessoal resolveu mexer na TIR, que a gente chama de TIR modificada, ou MTIR. Você pode adaptar as taxas de acordo com a realidade da conjuntura de cada momento. Então, você tem que definir duas taxas aqui, taxas de reinvestimento e taxas de financiamento, para o cálculo da TIR modificada. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu defini, deixa eu ver,
a taxa de reinvestimento de 6% ao ano. Ela é muito mais próxima da realidade do que uma taxa de 39% ao ano, né? Então, eu readequei essa taxa de reinvestimento aqui. E calculando aí, está tudo resolvido aí, é só vocês seguirem aí o que está nos slides, está calculado pela mão, pela fórmula, né? E também pela HP aqui. A taxa interna de retorno modificada. E para isso você tem que jogar esses valores, os fluxos futuros aqui, esses aqui, jogar eles lá para o final do 5º ano, remunerando a essa nova taxa de reinvestimento, que no caso aí eu defini em 6% ao ano. É o que a gente faz aqui, ó, valor futuro 1, aqueles 12 mil que ele faturou no primeiro ano, ele aplica lá durante 4 anos a taxa de 6% ao ano. Então, esses 12 mil que ele deposita no final do primeiro ano de atividade dele se transforma lá no final em 15.149. E faz isso com todos os fluxos futuros estimados, você chega aqui no que a gente chama de valor terminal, ou seja, a riqueza que foi gerada lá no futuro por conta daquele desembolso inicial de 25 mil. Aí é só pegar os 25 mil são um desembolso inicial, o valor presente, o valor futuro é a riqueza gerada a partir desses 25 mil, o número de anos, no caso, foi 5, N5, e mandar procurar a taxa. Ó. Deu uma taxa interna de retorno do projeto de praticamente 24%. Notem que muito mais adequada do que aqueles 39%, quase 40%, retornados pelo cálculo da TIR. Ok, pessoal? Tem as interpretações da TIR aqui, mas eu acho que é basicamente o que eu comentei com vocês. Ó, a TIR ela não tem significado na análise de investimento. O problema é que muitos analistas calculam a TIR e dizem para o empresário, ó, o seu retorno percentual por ano vai ser de tanto. Não é isso, gente. Tome muito cuidado com isso. A TIR ela serve para me dizer, num fluxo de caixa, qual é a taxa que me retorna VPL igual a 0. Então, eu sei que se no caso eu estiver tomando um financiamento de um banco, se a taxa lá é 23 e alguma coisa, não, aquela taxa de 39 alguma coisa lá, eu sei que eu não posso tomar financiamento e pagar uma taxa maior do que aquela, porque senão eu retorno o meu VPL negativo. Eu tenho que exigir ou cobrar do meu gerente que me arrume uma taxa menor do que aqueles 39% e 19%. Que aí o cálculo do VPL desse projeto vai dar positivo. Então, é isso. Passamos aqui já hoje, nesses 40 minutos, VPL, TIR e TIR modificada. Agora é vocês praticarem para irem tirando dúvidas, né? Eu vou mandar hoje ou amanhã o exercício do taxista lá, que aí sim, naquele exercício do taxista, vocês vão ter que calcular VPL, TIR modificada do empreendimento dele todo. E utilizem essas aplicações que eu dei aqui, esses exercícios resolvidos, façam de novo, ó, vocês têm o enunciado numa página, com essas informações, tentem resolver sozinho. E depois comparem com a resolução que eu apresento aqui para vocês. Se vocês chegarem nesse valor, cálculo do VPL, ótimo, aí vocês estão entendendo a coisa. Tem esse e tem o da franquia aqui também. Tá bom?
Beleza, Esse vai dar um prof. trabalho. Oi? Esse vai dar um pouco de trabalho. Mas, não vai dar. Vai exigir que vocês calculem o VPL, mas vocês têm exercício resolvido. A TIR, vocês têm exercício resolvido também. E a TIR modificada tem também. Vai dar um pouco de trabalho, exigir um pouco que vocês... gente, ó, atenção, VPL, TIR modificada é a essência do nosso conteúdo. E a aplicação, principalmente do VPL, a aplicação aí não é só no mundo corporativo, empresarial, não. É no dia a dia aí, muitas vezes. Né? Vou comprar um lote aqui e vou construir kitnet para alugar para alunos. Aí você tem lá o orçamento do cara que vai construir, o orçamento do material de construção, você tem lá o custo do terreno, quanto que você vai ter que pagar, e você tem estimativas, construo 4 kitnets, posso cobrar quanto? Qual é o preço de mercado das kitnets? Então, é calcular o VPL disso aí, gente. Compensa ou não compensa? Né? Utiliza aí um período de 10 anos para calcular o VPL e botar a mão na massa. Às vezes não compensa tanto assim, não. Muita gente se ilude nesses empreendimentos, principalmente empreendimentos de longo prazo. Quando eu cheguei aqui em Sinop, em 2001, o aluguel era caríssimo, gente, porque não tinha para alugar, não tinha essas kitnet todas por aí, tá? Hoje, o preço dos aluguéis caíram, porque aumentou a oferta de kitnets, de casas aí para alugar. Oferta de imóveis para aluguel. Isso força o preço para baixo. Mas algum empreendedor que, à época, considera que aquele valor do aluguel da época fosse constante durante 10, 15 anos, eventualmente errou nas contas. Né? Então, exemplos, vocês podem criar um exemplo aí, gente. Professor, Oi. explica de novo de onde que você tirou aquele 4 ali, do GNJ? Desse aqui? Uhum. Olha lá em cima, Jéssica, no fluxo aqui. Eu dei a primeira entrada de 130 mil aqui. Seria essa aqui. Você não está vendo o meu mouse aqui, né? Não tô Eu vou vendo. lá para o slide aqui. Agora eu tô vendo. Todos os fluxos, 30 mil, eu tenho que dar uma entrada, GCFJ. O próximo é 50 mil, então está aqui os 50 mil, 70, 90, 110, 130. Note que eu dei essa entrada de 130 mil GCFJ. Né? Só que aí eu observo que esse 130 mil ele se repete por 4 vezes. Aqui são só 3 entradas a mais, não daria tanto trabalho, mas pensa aí num negócio que tem 120, por exemplo, um armazém aí, são 10 anos de financiamento, né? Com 2 anos de carência, e se você fizer valores mensais, são 120 entradas ali na HP. Se algumas são iguais, então você informa para a HP, olha, esse último valor que eu digitei, de 130 mil, e é um fluxo positivo, GCFJ, você repete esse valor durante 4 vezes. E se você olhar no fluxo aqui, são 4 vezes que aparece o 130 na sequência ali. Aí, em vez de digitar as 4 vezes 130 mil GNJ, você só informa HP quantas vezes esse valor se repete. E clica lá na função GNJ. Obrigada. Por exemplo, se depois desses 130 tivesse mais valores, aí eu posso continuar normal com GCFJ. Isso. Tá. Você informa porque às vezes acontece, digamos, esses 50 mil aqui fossem repetidos, né?
Isso. 50, 50 e 50. Mas depois muda lá para 110. Então, você informa HP 50, 3 GNJ, ou seja, primeiro você dá a entrada dos primeiros 50 mil GCFJ, depois informa que esse valor se repete por 3 vezes. Aí depois continua, 110 GCFJ, né? É só para não ter que ficar os valores repetidos, em vez de você dar todas as entradas, você informa para HP que a HP automaticamente replica esses 130 mil por 4 vezes. Ou não é que replica, considera esses 130 mil como 4 vezes repetidos, em sequência. Tá ok, pessoal? Tá ok, sim. Tentem, olhem lá o exercício resolvido dessa tarefa 4. Eu já mostrei para vocês, né? Está resolvido pela fórmula e está resolvido pela HP também. Se permanecer dúvida nesse exercício, vocês me acionem aí. E eu sugiro aí que vocês deem uma boa olhada agora nesses slides do VPL, cálculo do VPL, tem exemplos ali, da TIR e da TIR modificada. E nas interpretações, principalmente, né? VPL, por exemplo, tem muita gente que confunde com lucro. Já comentei sobre isso, né? VPL no negativo não significa que a empresa tenha dado prejuízo naquele período. Pode estar dando um bom lucro, só que não atingiu a taxa da TMA. E hoje, da minha parte, era isso. Estou aí à disposição para dúvidas, para outros comentários quaisquer aí. A atividade você já vai lançar hoje no portal? Eu acho que hoje, ou mais tardar amanhã, que eu tenho outra aula depois, né? Daí, É verdade. a parte da tarde, eu também vou ter que ver esse meu... Ele não está convertido em PDF ainda, só que eu queria disponibilizar para vocês, não em PDF, mas sim em Excel mesmo, né? Então, eu não sei se eu vou ter que brigar com esse meu Office aqui antes de mandar a atividade. Você mandou o telefone, né? Eu vi aqui. Sim, Eu vou ligar para o sujeito lá. bem querido. Vamos ver o que eu consigo fazer, se consigo resolver esse problema aí. Tá certo? Estamos combinados? Eu vou parar a gravação aqui por hoje. Hoje é 10 minutos mais curta a aula. Muito obrigada pela aula. Mas estou aqui ainda à disposição, gente. A Vélima está aí ainda? Claudinei, não está? Estou aqui também, aham. Eu vou fechar a gravação, então vocês fiquem à vontade aí de a gente conversar qualquer coisa. Aí temos mais uns minutinhos.